Então, estamos aqui reunidos e desde já agradeço a vossa presença por se disporem a ouvir-me durante 45 minutos num monólogo, mas o contexto é, como o Gabriel já disse, os 30 anos da comemoração da Flag, e o tema, como podem ver aqui em super bold, é o branding e storytelling. Assim, para os mais geeks, não é bold, a tipografia é Sarah Pro Black e acho que tem aqui bastante destaque. Eu sou a Sara, essencialmente sou designer e é nessa condição que aqui me apresento, não tanto como Head of Design da Pepper, mas devido à minha experiência profissional, que é sobretudo em branding. Portanto, tudo aquilo que eu vos for dizer a seguir é basicamente fruto da minha imaginação e é a responsabilidade minha. Então, comecemos aqui pelo princípio. Geralmente nós estamos a falar de histórias, não é? E uma boa história começa sempre pelo princípio. Ou então não, quer dizer, não há assim grandes regras para contar uma história, mas eu, como sou uma pessoa muito tradicional, esta apresentação vai ser muito clássica, mas comecemos então, passo a redundância, pelo princípio. Como é que começou este convite? Este convite começou quando a Flag, mais uma vez obrigada Gabriel, me convidou para fazer esta talk e eu perguntei, então, mas sobre o que é que eu vou falar? Qual é que é o tema? E ele responde-me, o tema é aberto, isto foi por escrito, mas eu antevi assim um emoji a sorrir para mim e eu, ao contrário de sorrir, fiquei um bocadinho em pânico porque pensei, oh meu Deus, e agora sobre o que é que eu falo? E há aqui lugar a um pequeno momento de pânico e um pequeno momento de alguma introspecção. Estava até a falar com o Tiago Dias, que também fez aqui uma talk na semana anterior, e lembro-me de lhe dizer, estou meio em pânico, sabe o que é que eu vou falar, não faço a mínima ideia. Ele me disse, tens que falar da tua perspectiva pessoal. Ajudou-me, como sempre, mas isso ainda foi um bocadinho pior. Porquê? Porque eu podia falar sobre o que quisesse. E realmente, na minha profissão, não só como designer, mas como líder de equipa, é muito raro nós podermos falar, e acho que muitos de vocês que serão desta área percebem isso, podemos falar sobre o que quisermos. Há aquele social básico do corredor da agência, agora menos no corredor da agência e mais no corredor do Teams, como nós que estamos aqui, mas realmente é muito raro. Nós temos sempre um tema, temos sempre um briefing, temos sempre um insight, temos sempre uma necessidade e, sobretudo, temos sempre um objetivo a que é preciso dar resposta. Portanto, quem trabalha nesta área, quem não trabalha, mas pode imaginar, os desafios são sempre diferentes e os dias são sempre diferentes e muito misturados, porque às vezes trabalhamos marcas completamente, diametralmente opostas no mesmo dia, e agora entrava assim uma música melancólica. Com o tempo, realmente nem sempre nos perguntamos porque é que chegámos aqui. E então, básico, para me decidir acerca do tema desta talk, eu tive de me perguntar, em primeiro lugar, porque é que faço o que faço? E lá vem outra imagem em preto e branco, outro momento de alguma introspecção, mas a verdade é que é preciso responder a esta pergunta para nós percebermos sobre o que é interessante falar numa perspectiva, e digo mais uma vez, absolutamente pessoal. Portanto, não vou aqui entrar em grandes dúvidas existenciais, não vou fazer uma análise da minha persona que já é um bocadinho antiga e depois isso demorava muito tempo e era uma grande seca, mas a verdade é que quando escolhi design não foi assim uma decisão super estruturada com princípio, meio e fim. Foi de uma forma um bocadinho genérica e um bocadinho leviana, como acho que quando decidimos a nossa profissão, quando temos 17 anos. Portanto, a resposta à pergunta, porque é que eu faço o que faço, é muitas vezes aquilo que nos vem primeiro à cabeça, e eu acredito muito nessa lei da intuição. Eu sou designer porque, de facto, gosto de contar histórias. Tem aqui um ponto final. Será ponto, será parágrafo? Não é ponto nem é parágrafo, ou seja, gosto de contar histórias porque o design é uma área muito vasta e, na verdade, eu podia ter escolhido design de produto, podia ser designer de interiores, podia ser fashion designer e quiçá, lutar aqui com as maiores dificuldades do mercado nessa área e por aí adiante. Podia ser o que quisesse dentro da área do design, mas, na verdade, escolhi o branding. E quando escolhi o branding, sem dúvida nenhuma, escolhi contar histórias através de uma narrativa que é sobretudo visual, ou seja, é como é que nós conseguimos estruturar uma história quando muitas vezes temos de nos fazer valer da imagem acima de tudo. E pronto, está desvendado aqui o grande mistério, porque é que o tema desta talk é branding e storytelling, e tem aqui
o I no meio destes dois conceitos, branding, storytelling, o chamado antigamente e-comercial, em vez do versus, porque de facto eu acredito, e isto é mesmo verdade, que são dois conceitos que não se separam. Não é mesmo possível separar branding de storytelling. Isto porquê? Imaginem que estamos a contar uma história e que temos que recriar ou criar um personagem. Então, chega ao briefing à agência e a marca que nos dão a trabalhar, imaginem um personagem que já tem uma série que gostam, mas que já tem imensas seasons, já está um bocadinho desgastado e é preciso reinventá-lo. Então, isso é basicamente o rebranding, não é? É recriar. E às vezes também temos a sorte, do meu ponto de vista, em podermos criar um personagem de raiz, em podermos criar um personagem do princípio, em podermos escolher o nome do personagem, o propósito, como é que ele se comporta num enredo, a aparência, se é bonito, se é feio, que estilo é que tem, como é que ele comunica visualmente. E esse personagem não é mais do que criar uma marca de raiz. E neste caso falamos de branding. E, portanto, eu acho que é aqui que se encontram estas duas derivadas que não fazem sentido se não estiverem juntas. Falando aqui das fases do processo muito rapidamente, acho que são um bocadinho idênticas em todo o lado. O que é que acontece quando nós recebemos um briefing para criar uma marca, seja de raiz, ou seja, um restyling, por exemplo? Recebemos o briefing do cliente, depois com a ajuda do departamento de contacto e com a intervenção importantíssima do departamento estratégico, construímos aquilo que é o briefing criativo, chegamos a um insight, se tudo correr bem, e depois, no caso de ser uma marca nova, reunimos todos, estamos imensas horas é como quem diz, às vezes dias, em brainstorm, e tentamos encontrar um nome que sirva aqui, a proposta de valor da marca. Mas esse nome tem que ser catchy ao mesmo tempo, e aqui faço uma pausa também para dizer que eu acho que isto é um dos momentos mais difíceis e que não me diz diretamente respeito, mas em que nós temos que conseguir, através de um único nome, que pode ser inventado ou não, transmitir uma série de coisas que têm a ver com a marca, ou seja, descodificar aquela marca, mas o som, a sonoridade, do ponto de vista da fonética, também tem que ser musical, e é um trabalho difícil. Exatamente, por ser um trabalho difícil, é que às vezes encontramos esse nome, depois o nome já está registado, depois volta tudo ao princípio. O que é que acontece? Há discussões, como é natural, ou debates, se quisermos ser mais politicamente corretos, mas se tudo correr bem, outra vez, e geralmente corre, chegamos finalmente ao nome consensual, fazemos as pazes, então o que é que nos falta? Falta a assinatura no meio deste processo e falta a logomarca. Eu não me vou aqui agora falar muito sobre a diferença de logomarca, logotipo e identidade, acho que não é tema para esta talk. Mas de facto, então temos o nome, mas falta-nos o propósito e falta-nos a imagem. A assinatura acaba por chegar, isto também não é nada fácil, com ela chega a proposta de valor da marca e a assinatura também tem que sintetizar essa proposta de valor, o que é que diferencia esta marca das outras, não só pelo significado, mas mais uma vez pelo tom do discurso e pela fonética, o que não deixa de ser bastante complicado. E depois vem a minha parte, mais diretamente, que é o logotipo. E eu acho aqui, não sei quantos designers é que nos veem, quantos designers estão entre nós neste momento, mas acho que isto não passa com o tempo, aprende-se a gerir. Mas é sempre um processo em que nós um dia testamos, depois adoramos, desligo o computador, tenho a certeza que é aquilo, no outro dia olho para o monitor, não é nada. Depois há sempre ali alguma coisa que parece que não está direito, ou um vetor que eu se me cerro os olhos e aquilo não está bem no sítio, e é neste momento que o nosso grande inimigo às vezes se transforma num grande amigo esse grande amigo / inimigo é o timing, porque senão acho que este processo nunca mais acabava. E portanto aproveito para fazer aqui, não 1 minuto de silêncio, mas alguns segundos de silêncio, tipo 3, 2, 1, um momento de homenagem aos accounts, que geralmente na agência são os guardiões do timing e que no fundo nos dão aqui uma estrutura a este processo criativo que podia nunca mais acabar. Então, estamos a falar de histórias, continuamos a falar de histórias, e aqui a história parece completa, não é? Nós já temos o nome do personagem, que há de ser aquilo que nós chamamos o naming da marca, já temos o propósito do personagem, que há de ser a assinatura da marca,
e já temos a aparência do personagem, que é o logotipo. Portanto, em princípio, nós temos aqui alinhavado tudo aquilo que é preciso para fazer uma apresentação, para criar uma marca nova. Então, o que é que falta? Na verdade, ainda falta quase tudo. E porquê é que falta quase tudo? Porque falta inventar a história. Eu, pessoalmente, e volto a dizer, até por uma perspectiva muito minha, muito pessoal, gosto mais da palavra inventar do que da palavra criar. Na verdade, nós chegamos aqui a um momento em que temos internamente o nome, a marca, o logotipo, a assinatura da marca, mas ainda vamos ter que apresentá-lo ao cliente. E é aqui que entra um bocadinho a invenção, é como é que nós fazemos este momento que é decisivo, conseguir pôr esta marca na rua. E aqui, e passo a citar, e já que me permitiram falar em público, isto torna-se muito mais digno se eu fizer uma citação de Jean-Luc Godard. E o que é que ele nos diz? Ele diz-nos que o cinema é a fraude mais bonita do mundo. E aqui uma parte, acho que, e não de todos valorizando a formação académica, mas acho que mais importante do que ler livros, ir a aulas, se queremos contar bem uma história do ponto de vista visual, é ir ao cinema. E o cinema tem esta coisa que é uma fraude, mas é uma fraude bonita, porque nós vamos inventar uma coisa no sentido, com o objetivo de que os outros, quem nos vê, fique receptivo àquilo que nós lhes vamos apresentar. É este tal momento, isto é quase como se fosse quando apresentamos a marca ao cliente, às vezes é quase como se fosse um episódio piloto de uma série. Se o episódio piloto não pode estar ótimo, nós podemos ter feito, perceber o potencial que aquilo tem, mas se não passa naquele momento, nunca mais, não passa mesmo, porque aqui é preciso criar, no fundo, uma relação emocional entre aquilo que nós queremos vender e aquilo que as pessoas percebem, que neste caso ainda é o cliente. Ou seja, o emissor aqui da mensagem é a agência e o receptor é o cliente. O emissor ainda não é a marca e o receptor ainda não é o consumidor. Nós estamos numa fase anterior a essa e que é decisiva. É o sucesso deste primeiro momento, desta primeira interação, que faz com que a marca veja ou não a luz do dia. E a luz do dia aqui, basicamente, é o mercado. É se a marca sai para o mercado ou não sai para o mercado. E aqui é onde começa esta fase de apresentação, que ainda não é a apresentação ao mercado, ainda não é a apresentação aos meios, é a apresentação ao cliente, em que temos que construir um argumento que seja tipo quase à prova de bala. É como no cinema, e como eu sou muito previsível, vamos outra vez fazer aqui uma citação do Godard. Ele diz-nos que all you need for a movie is a gun and a girl, ou seja, do ponto de vista da narrativa. Passa aqui algum sexismo associado, mas o Godard nasceu em 1930 e amanhã faz um ano que morreu, portanto vamos perdoar, até porque eu gosto muito dele, assim como espero que ele me perdoe aquilo que eu extrapolar esta frase dele completamente e usá-la à minha vontade para explicar aqui, ou para tentar transmitir estes conceitos. Porque é que quando contamos uma história o que precisamos é de uma arma e de uma miúda, a portuguesando a coisa. Na verdade, a girl aqui é a marca, não é? É nela que está o espelho da ação, mas a gun é a história. Porquê? Porque a arma tem aquilo que nós chamamos o trigger, o momento propulsor da ação. E este momento é quase irrepetível ao nível da narrativa. Por outro lado, também tem uma bala, e quem dispara a bala é o emissor que tem ou não pontaria. E o que é que nós pretendemos quando na verdade, disparamos, começamos a contar uma história? É que o prisma, através do qual percebam a história dessa marca, seja exatamente aquele que nós queremos. E pronto, e aqui neste momento muito bonito e muito romântico que o storytelling se encontra com o branding, e podemos dizer que viveram felizes para sempre e que isto seria o final. Mas não é. Ainda não acabou. Acabámos o princípio e falta-nos aqui falar um bocadinho sobre o meio. Não é? Estamos aí por partes da história muito convencional, princípio, meio e fim. Então o que é que vamos falar aqui nesta parte do meio? Vamos falar sobre o que é que faz uma boa história, e uma boa história, e isto não é nada de novo, obviamente tem que ser surpreendente. Ela até pode ser a mesma história, mas tem que ser contada de maneira diferente.
ela tem que nos fazer sentir coisas, sobre conceitos que nós até já conhecíamos, sobre ideias que até já estavam no backstage da nossa mente, mas que agora materializam-se de outra forma. E de facto eu acho que este é dos trabalhos mais interessantes do ponto de vista narrativo, e do ponto de vista da narrativa de imagem é muito difícil, se não impossível, um PowerPoint, por mais racional e por mais rigoroso que seja, com os seus gráficos e, e todos os seus esquemas, conseguir transmitir aquilo que se consegue contando uma história. Então, o que faz uma boa história, do meu ponto de vista, isto não é nem comprovado, muito menos científico, muito menos verdade, mas é a minha visão pessoal, e acho que também é para isso que estou aqui a conversar convosco. O que faz uma boa história são basicamente 3 alicerces: a diferenciação, a coerência e a amplitude. E temos sempre que olhar para isto, não só do ponto de vista narrativo da história, mas também do ponto de vista visual. Então, a diferenciação, vamos falar um bocadinho sobre a diferenciação, a que eu lhe chamei aqui a arte da atração. E porquê é que é a arte da atração? Porque quando nós nos atraímos por uma coisa, por uma pessoa, seja o que for, é porque encontramos alguma coisa distinta, alguma coisa diferente, alguma coisa que nós ainda não conhecíamos ou que antecipávamos, mas ainda não tínhamos completamente materializado. Portanto, é isto, é a qualidade única de uma história, que pode ser a mesma, mas que tem que ser contada de forma diferente, que a torna muito especial. Mas aqui acaba o romance, acaba aqui a narrativa romântica, porque quando falamos de branding e sobretudo, quando falamos de marketing, falamos também de produto. E em última análise, isto trata-se de vender o produto. E então é aqui que nos surge uma questão interessante. E se o produto não é assim tão diferente dos outros? E se nós temos que vender um produto, ou se temos que criar a imagem, a marca, a narrativa de um produto que é super semelhante aos outros? Não há um exemplo melhor aqui a partilhar do que a água. A água é um recurso natural, blá, 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 já todos sabemos. E só se tornou num produto a partir do momento em que passou a ser vendida, em que as empresas começaram a comercializar um bem que é um recurso natural. Água mineral, em forma de garrafa ou como vier, quem nunca comprou, mas na verdade é isto, é um bem muito semelhante, que tem muito poucas nuances de diferenciação e que, como aprendemos na escola, não deixa de ser inodora, incolor e insípida. Portanto, devia ser sempre igual, mas não é. Por isso é que nós escolhemos uma marca de água em vez de escolher outra marca de água. E quem está por trás disso, ou seja, as empresas que depois têm que ter lucro com o produto que comercializam, quando se dispõem a vender um produto com tão poucas nuances de diferenciação, como é o caso da água, como é que conseguem convencer o consumidor, que somos nós, a optar por uma água em vez da outra? Por mais que haja ali uma nuancezinha no sabor, mas a questão não é essa. Na verdade é porque criaram uma marca e com ela criaram uma história que é única. Lá está. O produto é o mesmo, mas a história não deixa de ser diferente. Temos aqui o exemplo da Evian, que makes you feel young, Perrier is refreshing, bubbling and sexy, Fiji water is pure, healthy and natural. Todas elas têm aqui quase um parágrafo inicial do seu capítulo enquanto storytelling de marca. E, portanto, é por isso que me parece que o storytelling é completamente indivisível do branding, porque é a ferramenta que, mais do que comunicar as suas qualidades mais tangíveis, comunica aquilo que é único na invenção da marca, porque aqui estamos a inventar, que é a sensação e a expressão daquilo que nós criamos. Vamos recapitular e eu juro que esta é a única definição convencional de marketing que está aqui nesta apresentação toda, mas aqui fez-me sentido. Na verdade, uma marca é um nome, é um termo, é um desenho, é um símbolo, é qualquer outra característica que identifique um bem de consumo por ser distinto do mesmo bem de consumo, mas que é vendido por outros. Então, o que é importante aqui reter? É a distinção, é porque não há uma história igual à outra, e é aqui que entra o storytelling, porque uma marca define-se muito mais pela ideia que nós percepcionamos dela, aquilo que está quase no background das nossas emoções, da nossa cabeça, quando pensamos sobre um produto específico, e vou dar aqui o exemplo deste sim também muito académico.
Ponto de vista funcional, características funcionais, comprei uns ténis, eles são confortáveis, a sola é incrível, o vestimento é ótimo, vão a lavar e não se estragam. Do ponto de vista emocional, estes ténis fazem-me sentir ou segura, ou gira, ou empoderada, como não podia deixar de ser, ou fazem-me sentir integrada num determinado grupo. Tem a ver com a sensação. E por isso é que eu acho que aqui temos muito que distinguir o tangível do intangível. Porque são as características menos tangíveis que funcionam ao nível das emoções que provocamos no consumidor. Na verdade, é muito mais uma combinação de aspectos físicos e de aspectos emocionais. Isto é quase como um reflexo de Pavlov, não é? Eu vejo vejo o logotipo da Nike e a minha cabeça antecipa uma série, um cenário. Eu já sei qual é que é o cenário daquela marca e eu sei que personagem é que eu vou ser quando estiver no cenário daquela marca. E é isto que o branding faz enquanto narrativa, usando o storytelling, é permitir-nos criar esse espaço que passa a ser só meu, mas que tem a ver com referentes que foi a marca quando contou a sua história que nos deu. Portanto, eu acho que isto tem muito a ver com, e voltando outra vez ao cinema, e acho que já perceberam todos que gosto muito de cinema, tem muito a ver com uma percepção que nós criamos e que passa a ser exterior a nós. Exterior, nós quando lemos uma história, também pode ser um livro, ou quando vamos ao cinema, muitas vezes nós interpretamos a história de uma forma diferente daquela que o próprio autor da história conseguiu prever, mas não deixa, quer dizer que essa história atravessou aqui os seus limites, não é? E, independentemente da plataforma, seja tela, monitor, ecrã, a folha de um livro, a folha de uma revista, o que seja, a verdade é que essa história enraiza-se enquanto desejo. Nós queremos saber mais. Não sabemos porquê sequer, não precisávamos daquilo antes, mas agora queremos saber mais. E eu acho que a diferenciação foi por isso que eu te chamei ao princípio, é a lei básica da atração, seja em contexto de marketing, seja no contexto dos outros. A verdade é que quando nos sentimos atraídos por alguma coisa, e repito, ou por alguém, ou por alguma marca, ou por algum produto, é porque lhe achamos aqui aquela nuance de diferença, não é sequer um extra, é mesmo uma nuance de diferença que nos diz alguma coisa mais do que outra coisa parecida, ou outra pessoa parecida, nos consegue fazer sentir. E, portanto, acabámos de falar aqui na diferenciação e vamos passar aqui para a segunda arte, digamos assim, daquilo que faz uma boa história na minha perspectiva, e que é a coerência. A coerência parece um bocadinho mais chato, não é? É aqui, eu chamei-lhe a arte de bater na mesma tecla. E porquê? Porque para ser tiro e queda, eu não sei porque só me vieram foi metáforas um bocadinho bélicas aqui nesta apresentação, mas juro que até sou uma pessoa extremamente pacifista, mas a verdade é que para ser tiro e queda a história tem de ser coerente. E por coerente entenda-se fluida. E o que é a fluidez? A fluidez, e aqui é que eu não estou mesmo capaz de explicar isto muito mais, mas a fluidez tem muito a ver com as leis da física. Se calhar posso explicar isto de uma forma que me faz mais sentido. Os ciclistas, os nadadores, depilam-se para combater o atrito e para serem mais velozes, não têm excessos. Portanto, a história que nós vamos desenhar também tem que ser limpa de excessos, porque senão o fio condutor não tem velocidade, não é eficaz, não chega onde nós queremos. E isto às vezes é difícil, sobretudo para quem é criativo e se dispersa, e é normal, mas temos mesmo que conseguir dividir aquilo que é essencial daquilo que é acessório. E ao mesmo tempo o storytelling também convém, e por todas as razões que já falámos atrás, induzir o espectador para o resultado final, não é? Então o que é que nós fazemos aqui? Vamos inserindo elementos visuais, sejam formas geométricas, seja o que for, sejam cores, que consigam manipular os sentidos para quando eu tenho acesso ao resultado final, aquilo já me faz todo o sentido. Ou seja, eu quando apreendo a imagem final, neste caso o branding, ela já me é familiar, eu já tenho alguma empatia com ela, eu já desenvolvi relação com aquilo que são os referentes que nós fomos deixando ao longo do caminho numa apresentação. Portanto, aqui, eufemismos à parte, isto trata-se mais de manipulação do que de outra coisa. Neste caso é uma manipulação visual, porque o que nós queremos é que o receptor nos reconheça a nossa conclusão, neste caso também visual, como sendo verdadeira.
Então, para que isto aconteça, a mensagem tem que ser entregue ao seu destinatário, digníssimo destinatário. Existem aqui duas técnicas muito conhecidas, quer no teatro, aliás, uma mais no teatro, outra mais no cinema. E eu também vou pegar nessas técnicas e vou extrapolar à vontade, portanto, aqui sem preconceitos e sem cuidado nenhum, para tentar explicar, ou para tentar explicar o meu ponto de vista sobre como é que estas duas técnicas se aplicam tanto ao storytelling da marca do ponto de vista visual e, sobretudo, nas apresentações prévias, nas apresentações ao cliente. Temos uma coisa, e eu acho que alguns de vocês hão de conhecer, não fui eu que inventei este belíssimo nome, chama-se Chekhov's Gun. E o que é que nos diz a arma de Chekhov? A arma de Chekhov diz-nos que se nós vemos uma arma pendurada na parede no primeiro ato, ela tem que disparar no segundo. Senão não vale a pena estar ali. É só um elemento distrativo. Portanto, isto basicamente é um princípio narrativo conhecido, em que se uma coisa não é relevante, se um elemento visual, sobretudo, não é relevante, ele tem que ser imediatamente excluído. Ora, do ponto de vista artístico, a arma de Chekhov não é mais do que aquilo que eu tomei a liberdade de chamar como a arte da coerência. Mas também tem muito a ver aqui com a lei do desperdício zero. Bora não desperdiçar recursos. Esta premissa sobre o que é essencial dever, poder ou não entrar numa história é altamente discutível, nem todos os autores concordam, sobretudo em termos literários, cênicos, dramatúrgicos, mas a verdade é que sou eu que estou aqui a fazer esta apresentação e do ponto de vista do design, do branding e do storytelling, eu acredito mesmo, quando apresentamos, seja um PDF, seja um stop motion, seja um filme, temos que ser assertivos em termos da linguagem visual. Sobretudo se estamos a apresentar uma coisa que nunca ninguém ainda viu. Bora não fazer ali um plot twist pelo meio, é verdade que às vezes apetece, mas não é a altura certa, porque vamos estar a desfocar completamente o espectador, quem está a assistir a nossa apresentação, da essência visual que depois queremos que ele não só veja, mas que também goste. E passamos então a outra técnica, que é o raccord. Isto se me vêem aqui pessoas da minha equipa, e espero que sim, nunca saberei, mas a verdade é que eu sou a pessoa mais chata do mundo com esta coisa que é a mais básica de todas. Tem a ver com continuidade, tem a ver com coerência, daí eu tê-la colocado aqui no capítulo da coerência. É aquilo que faz a ligação entre o último frame de um filme e o filme seguinte e, portanto, faz com que haja continuidade. E continuidade formal. Aqui nem sequer estamos a falar de argumento, estamos a falar mesmo de forma, de cor. Tem que haver uma forma, tem que haver uma cor, tem que haver um plano que faça ligação ao anterior para podermos dar uma continuidade, que não haja ali um corte dramático, a não ser que queiramos que haja um corte dramático. E, portanto, no caso da minha definição, podia ser muito menos técnica. Para mim, raccord trata-se mesmo de bater sempre na mesma tecla. Mas bater na mesma tecla não quer dizer que esteja a ser chato. É usar, no fundo, a combinação das teclas como se fosse música. E como se fosse música para quê? Na verdade, para conseguirmos criar ritmo, conseguirmos criar sequência, para conseguirmos criar ordem, de forma a que quem nos está a ver, seja numa prestação ao cliente, seja depois com o receptor final, seja conduzido, / induzido, / manipulado, para estar receptivo àquilo que é o final. E na verdade, e voltando aqui outra vez ao tema desta talk, que é do ponto de vista do branding e do storytelling na apresentação ao cliente, a construção dessa apresentação às vezes parece quase que estamos em tribunal, parece um caso de acusação versus defesa, isto exagerando um bocadinho, mas é verdade que temos que conseguir reunir argumentos visuais por A mais B, ou seja, temos aqui a forma do discurso e o discurso da forma, até que o verdicto seja aquele que nos é mais favorável e que neste caso será aquele aprovado sem alterações, que é raro, mas acontece e que é agradável, não podemos dizer que não é. Não quer dizer que o trabalho não esteja bom se não acontecer, mas sim, é um momento digno de um separador só para ele. E quem nunca, dos designers que nos assistem, quem nunca usou uma imagem aspiracional de alta superação do senhor em cima da montanha, olhar para o horizonte, que atira a primeira pedra, e afinal não era um separador, são dois, ou quem nunca usou uma quote altamente inspiradora sobre a paixão da nossa profissão que nos fez chegar até aqui, também pode atirar
outra pedra, até porque eu estou aqui deste lado do monitor altamente protegida. Isto para chegarmos àquilo que faz uma boa história, aqui o terceiro capítulo, digamos assim, que é a amplitude. A amplitude, eu chamei-lhe a arte de ler o futuro, é quase uma cartomância ao nível do branding, imaginem. É uma coisa muito mística, mas na realidade não é nada. Porquê? Porque para ser uma boa história, a narrativa que nós vamos contar tem que ser elástica o suficiente, tem que ser flexível o suficiente para simular o futuro da marca. Isto é exatamente outra vez como se a marca fosse um personagem. Imaginem que criam um personagem que nasce em 1800 em Londres. Tem que mostrar como é que ele consegue depois viver com 10 anos, com 15, com 20, até decretar a morte do artista, basicamente. Portanto, para a vida da marca, quando nós apresentamos uma marca que é recém-nascida, também é muito importante no momento da apresentação conseguirmos demonstrar esta elasticidade, seja nos esportes onde vai existir ou nos esportes que nunca vai existir, porque afinal, e se tratar de print, o cliente não vai fazer estampagens a quente porque é caríssimo, nós nos nossos mock-ups pusemos aquilo num fine paper incrível, mas não dá e siga para coxer mate, nesta altura não faz mal. Eu acho que este é um momento em que é importante sermos extravagantes, porque aqui é mesmo decisivo que nós consigamos ver a visualização do branding naquele que seria, se calhar, o seu habitat ideal, o seu mundo ideal. E é aqui que amplificamos a linguagem da marca. E, portanto, não podemos ser comedidos nesta parte. É importante não perdermos o fio à meada, continuarmos a ser consistentes, coerentes, diferenciadores, mas também conseguir explicar como é que isto pode viver para além do momento que estamos a apresentar. E isto porquê? Porque todas as histórias, acho eu, quem gosta de contar histórias, quem gosta de cinema, quem gosta de ler, quem gosta de desenhar, as coisas nunca se escrevem ou nunca se criam exatamente no nosso mundo real. É sempre um bocadinho num mundo paralelo ao nosso e, sobretudo, acho que deve continuar a ser um território muito mais de brincadeira, em que nós também nos permitimos pegar naquilo que fizemos e ver até onde vai e testar os limites, e no dia em que deixamos de fazer isso também deixa de ter graça. Pequena pausa só para... E continuamos. Então, vamos lá aos casos práticos, e como os clientes dizem, vamos lá ver os bonecos, que é aquilo que interessa. Eu apresento aqui 2 casos que não são nada inéditos, que são super mainstream e que são conhecidos de todos. Eu só queria era tentar demonstrar como é que, usando estas ferramentas que nós falamos agora, a diferenciação, a coerência e a amplitude, a amplificação da marca, conseguimos apresentar casos que fazem este sentido. Vamos falar aqui primeiro da EDP, que teve um rebranding super recente e que foi feito pela Pentagram, e vamos perceber então como é que a Pentagram apresentou isto ao cliente para conseguir refletir aqui esta ideia de haver um raciocínio prévio, um raciocínio imagético prévio. Para, isto é o mais básico que existe, e com básico não estou todo aqui a tecer um juízo de valor, é o mais básico que existe ao nível do raccord e da coerência. A EDP, sim, muito vagamente, é uma marca que quer apostar cada vez mais nas energias renováveis, portanto, quer estar próxima da natureza, quer ser protetora do ecossistema e, portanto, é óbvio que vão usar referentes visuais que tenham a ver com esse contexto natural e que depois consigam explicar e consigam fazer com que estejamos muito mais receptivos a esta forma espiralada que, de outra forma, poderia ser interpretada de uma maneira que não convinha nada ao discurso da marca. Portanto, temos aqui, só assim muito resumidamente, em storyboard, vê-se perfeitamente qual é que é a intenção. Acho que este é daqueles casos que não podia ser mais claro, não podia ser mais básico, mas funciona. Funciona muito melhor do que se nós tivéssemos visto só isto. Que podia ser, o resultado é exatamente o mesmo, o trabalho seria o mesmo, mas na verdade estávamos aqui a desperdiçar uma oportunidade para conseguir amplificar este discurso e justificá-lo e tornar aquilo que criámos uma coisa com, lá está, princípio, meio e fim.
E depois vamos falar aqui um bocadinho de amplitude. Vamos perceber então como é que nós conseguimos, aqui no caso da marca da EDP, e nós, neste caso a Pentagram, optou por apresentar, por exemplo, o registro cromático da EDP, fazendo isto. Se vocês repararem, as cores não são muito naturais, são um bocadinho vibrantes demais, mas eles conseguiram, isto é simples, conseguiram, através desta quase substituição, isto é quase uma fotolegenda, não é? Da cor, justificar que todas estas cores, desde este violet purple, que até é um bocadinho agressivo, ou do ice blue que vai aparecer ali, podia ser relacionado com, por exemplo, a luz azul do monitor, mas conseguiram que não. Elas estão todas ligadas à natureza, que é exatamente o campo, o contexto do qual esta marca quer fazer parte, o contexto do planeta. Tá? E vamos falar outra vez mais de como é que amplificamos a linguagem da marca. Sim, é importante depois conseguir colocá-la a viver nos suportes onde ela vai viver. Não esquecer aqui para os designers de branding que a imagem parada morreu. Vamos aqui decretar, não vamos decretar um minuto de silêncio, mas pensem sempre na forma em movimento. Acho que é mesmo importante perceber como é que podemos tirar partido disso e interligar as duas coisas. E este tipo de visualização das marcas, nas peças onde elas depois vão existir, é mesmo aquilo que permite ao cliente antecipar a expectativa de vida, digamos assim, da marca que nós estamos a apresentar. E depois também convém apresentar a marca em suportes diferentes, ou seja, em contextos de consumo diferentes. Se calhar esta garrafa não vai ser em aço escovado, se calhar aquela t-shirt não vai ser impressa com aquele fluorescente porque é muito difícil pôr isso em tecido e é mais caro, mas é importante que consigamos ver como é que ela se comporta do ponto de vista da utilização, do ponto de vista da comunicação na rua, num relatório de contas, num formato editorial. É isto que nos traduz o cenário onde esta marca, que é o personagem, vai atuar. Outro caso, quase simultâneo ao rebranding da EDP e que também não é nada inédito, é aqui o da Sonai. E passo a mostrar. Antes de vermos, imaginem que não conheciam a marca. Antes de vermos a marca, é óbvio que já percebemos que isto vai ser sobre círculos, vai ser sobre círculos que são orgânicos, vai ser sobre formas pouco, que se inspiram na geometria, mas que são pouco geométricas, que vai ser muito à volta desta ideia de brush, de uma linguagem mais gestual, e depois vão aqui quase largando estes soundbites do going further together, doing what's right, keep it simple, making lasting impact. Ou seja, quando o cliente vir isto, no fundo aqui seria o universo visual da marca, estará muito mais receptivo ao logotipo, no fundo ao logotipo, ao branding que lhe vamos apresentar. E depois goste ou não se goste. Eu acho que às vezes nós erramos muito nós até designers e desta área do marketing em particular, em colocarmos o nosso trabalho ao nível do critério ser o gosto pessoal. Eu posso gostar ou não gostar disto, mas o que é importante é que o discurso faça sentido, porque senão nunca podemos estar certos sobre nada. Se for uma questão de gosto, eu digo que não gosto de azul, acabou-se. E então o trabalho é completamente inglório. É muito mais importante nós conseguirmos prever a marca, por exemplo, e mais uma vez isto trata-se de coerência, diferenciação e amplitude no seu universo. Aqui temos uma simulação se para um estacionário que provavelmente nunca vai existir. Envelopes, temos um Moleskine, temos o ambiente digital que cada vez mais quando se pensa numa marca tem que se pensar na marca no ambiente digital. Temos uma pen que já nem se usa, ou quase não se usa, e depois temos também aqui um truque muito, muito conhecido dos designers ou dos designers vendedores, que é materializar o cartão de visita com o verdadeiro nome da pessoa mais importante. Aqui é Chief Executive Officer, e não convém aqui, não convém nada simular texto, só usar o tão afamado Lauren Ipsen, convém mesmo fazer com o nome da pessoa que se destina, porque isso faz estabelecer muito mais empatia entre a pessoa e a marca.
Pronto, e agora chegamos aqui ao último case e um bocadinho mais completo que vos vou apresentar. Esta marca saiu hoje, portanto é mesmo inédito, ainda bem porque assim posso divulgar. É uma marca de IT, foi um briefing que entrou na Pepper e que foi obviamente trabalhado numa equipa muito alargada, começando pelo contacto, departamento estratégico, departamento criativo, e que nós podemos fazer exatamente tudo de raiz. Portanto, trata-se de um branding puro, desde o nome, a assinatura, ao logotipo. E quando recebemos este briefing, o que é que nós tínhamos, que informação é que nós tínhamos, eu agora não me vou demorar muito, mas tinha que ser uma marca de IT, que tinha aqui a valência do recrutamento, da formação e da consultoria ao nível da IT. Tudo isto numa perspectiva de amplificar, digamos assim, as pessoas, porque recrutamento trata-se de pessoas, formação trata-se de pessoas e aqui, na verdade, o IT está ao serviço das pessoas. E então eu vou-vos apresentar isto exatamente, espero que o filme consiga correr, mas vamos apresentar isto exatamente como nós apresentámos ao cliente, ou seja, neste momento o cliente não sabe nem qual vai ser o nome, nem qual vai ser a expressão visual, nem qual vai ser a assinatura. Ou seja, da mesma forma, começamos com um discurso, explicamos qual é que é o propósito da marca, usando já as formas, que vão ser as formas, digamos master da arquitetura do logotipo. Isto trata-se de condução pura, e vamos explicando o propósito ao mesmo tempo. Está tudo integrado. Falamos da tecnologia, falamos da parte das pessoas e sobretudo chamamos aqui Spark a este acento que agora se vai acender. Apresentamos logo a assinatura Human Potential Through Tech. Definimos aqui a inspiração, o referente deste ambiente, que é um bocadinho mais techy, mas que daqui a pouco já se vai transformar numa aspiração pessoal, reforçando outra vez a assinatura, que não deixa de ser aqui importantíssima. Temos aqui as três valências: Talent Solutions, Advisory Solutions e Training Solutions. E depois conseguimos aqui fazer um fecho que já nos faz sentido em termos de marca. Ou seja, isto que nós fizemos, podíamos ter feito assim. O primeiro slide que o cliente podia ter visto, podia ter sido este, não é? Em que, do ponto de vista quase de uma nomenclatura, eu explico porque é que o naming faz sentido, e o naming faz sentido porque a palavra ignite, que em português seria a horrível palavra ignificar, tem a ver com esse momento, o momento da ação, não é? Ela está o trigger, que revela o potencial e que põe em prática o potencial humano, e para além disso depois tem ali no término da palavra, a palavra IT, para Information Technology, o que também nos permite aqui esclarecer logo a área em que estamos a trabalhar. Podia dizer que o logotipo, que as linhas de força são marcadamente digitais, mas que no fundo é uma marca acessível e próxima. É verdade. Podia falar sobre o ícone, que chamamos Spark, e isto é sempre importante também dar nomes ao universo que criamos para a marca. E explicar que ele é um instrumento de ignição e que depois vai ter imenso potencial na comunicação. Podia justificar a assinatura, que eu acho que por si própria
se justifica tão bem e que tem a ver aqui com o prisma do potencial que se concretiza através da tecnologia. Mas não era, acho que não teria sido a mesma coisa, tenho mesmo a certeza que não teria sido a mesma coisa. E depois começamos o quê? A desdobrar. É aqui que falamos, temos coerência, temos diferenciação, é aqui que falamos da amplificação, da amplitude. Eu aqui vou mostrar como é que toda a linguagem visual que nós criamos consegue responder às necessidades da marca. Tínhamos ainda um outro pedido aqui, era que os colaboradores desta marca, desta empresa, da marca desta empresa que nós criámos, que é a Ignite, tivessem uma designação. E nós chamámos os Igniters, e mais uma vez, isto já se trata de perceber como é que a marca funciona para a comunicação interna. Mas mais uma vez fizemos um filme porque faz mais sentido apresentar as coisas assim, é um fio condutor mais fácil, é mais fluido, é mais empático. Criámos este claim, We are the Igniters and we make IT spark. Reforçamos a assinatura, fechamos com o logo, e isto no fundo já é tudo o mesmo embrulho, digamos assim. E continuamos aqui depois, é a parte do universo visual, em que justificamos uma série de coisas, justificamos aqui sempre em movimento os padrões que esta forma pode assumir, seja pensando sempre no digital e pensando sempre no print, as duas coisas já não se separam, quanto a mim, há muito tempo. Temos este spark que é o elemento de ignição e que temos que trazer muito aqui para a linguagem da marca. Temos quase este stop motion que nos explica como é que os padrões dos sparks funcionam. Vamos apresentar as cores e não vamos apresentar as cores com um livro de pantones, vamos apresentar as cores usando a própria linguagem da marca, dando-lhe nomes. O Violet Tech, o Sunshine Yellow, aqui oscilaram um bocadinho entre aquilo que são metáforas positivas com as coisas mais techy, ou mais institucionais, como é o caso do Circumspect Blue, depois temos o Horizon Blue. O Clarinet Red tem a ver com o facto da marca que nos pediu esta proposta ser a marca-mãe, que é a Clarinet. E depois ainda apresentamos, isto já é um bocadinho mais um assunto mais à frente, mas aqui a hierarquia das cores, desde as institucionais, às complementares, aos auxiliares. Apresentamos a tipografia e só isso era toda uma outra toque, em que eu não sou especialista, mas esta tipografia é muito high touch, consegue ser humana, mas techy ao mesmo tempo e é assim meio friendly. E depois aqui entra a parte da comunicação, em que eu acho que é a mesma parte daquilo que falámos sobre o que é que faz de uma história uma boa história, e que é aqui pegar na amplitude e começar a declinar isto para outros suportes, para a interação com a imagem, como é que é o tratamento cromático da fotografia. Há aqui uma coisa que acontece muito quando temos estes briefings, que é a tentação de começar a fazer headlines. Isto é um briefing de branding, não é um briefing de campanha, portanto, bora, lá está a arma de Chekhov, bora não distrair a pessoa do essencial. Nós aqui queremos vender uma marca, queremos vender uma assinatura, a assinatura sintetiza o propósito da marca, portanto não vamos aqui inserir mais conversas que, por mais que pudessem ser interessantes, não fazem sentido neste momento. A única coisa que fizemos foi pôr ali "We meet the future and then we make it spark", porque no fundo é quase como se fosse uma continuação da assinatura. Temos aqui mais visualizações com fotografia humana, nunca esquecendo que as peças têm potencial de animação e que devem ter. Como é que pode funcionar quando funciona com fotografias que não são assim tão figurativas e são mais abstratas e mais techy? Como é que os Igniters se comportam no meio disto tudo? A que é que eles se parecem? Eles são o quê? São ecléticos, são diversos, são seguros, olham sempre em frente, estão decididos, são felizes. É muito importante aqui conseguir traduzir esta dinâmica também, e aqui temos, lá está, "We are the Igniters and we make IT spark", faz tudo sentido, continuamos a bater na mesma tecla, e depois começamos a misturar tudo. E é nesta parte, quando misturamos tudo, os Igniters, os flyers, os cartões, que percebemos que conseguimos criar um universo plástico que tem potencial, que é interessante e que fala sempre a mesma língua. Por mais que este envelope não venha a ser produzido ou que nunca se faça uma edição revista do We Are the Igniters, provavelmente não vai acontecer,
mas é muito importante para que o cliente consiga antever o futuro desta marca, a esperança de vida que nós lhe damos. E, de facto, quando conjugamos tudo, não deixa de ser uma e a mesma coisa. Sempre tentando usar a animação no meio disto tudo, como já disse, tentando também ter aqui um fecho de mensagem mais positivo. Ignite the Future é só aquele soundbite que faz perceber que esta marca tem futuro. Traduzindo aqui muito o cenário em sítios diferentes, em suportes diferentes, mas que fazem diferença. Seja mais uma vez no ambiente digital ou não, a linguagem é a mesma, a marca é a mesma. Não esquecer do tal cartão de visita com extrema veracidade na, na pessoa que estamos aqui a personificar. Os materiais todos juntos. E temos aqui, de facto, uma última visualização. Eu acho que me esqueci de dizer que a Ignite também tinha como desafio de briefing ser uma marca do grupo Claranet, portanto nós tínhamos que ter aqui alguma coisa em comum. Era um bocadinho difícil porque a Claranet é só encarnada e o Type é Accident Grotesque, nem sequer é uma marca que dá quase para escrever e nós não queríamos isso, mas conseguimos ter aqui umas linhas de força redondas, outras mais geométricas que nos permitem que estas marcas no fundo fossem quase primas, que partilham aqui do mesmo, é evidente que partiram do mesmo ADN, mas não são exatamente iguais, porque uma tem uma história e outra tem objetivamente outra. Pronto, chegamos ao fim, e o fim aqui é mesmo o fim. Eu acho que as boas histórias nem sempre têm fim, eu aqui só contei a minha história, partilhei convosco a minha história, obrigada por me terem estado aqui a ouvir falar durante 45 minutos de seguida. Mas de facto o que é bom das histórias é que, para além de não acabarem, depois cada um pega nela e faz a sua, e aquilo que eu gostava que acontecesse é que vocês discordassem muito do que eu aqui disse, desenvolvessem outras abordagens, fizessem sobretudo melhor, mas ainda mais importante, que se divirtam sempre enquanto estão a desenhar. É impossível de responder. Acho que é muito complicado dizer, olha, esta das recentes, porque eu também já administro há algum tempo, mas esta das recentes acho que foi das que mais gostei, por isso é que trouxe aqui. Também gosto muito de trabalhar, eu fiz muitas marcas de hotelaria, de branding, gostei muito de trabalhar uma marca que é o Hotel Valverde, que é aqui na Avenida da Liberdade, e que também acho que é foi um trabalho muito interessante. Acho que quando falamos de hotéis e de hospedagem e da forma como isso se relaciona até o espaço com o design, ou seja, o design de branding com o design de espaço é uma coisa muito importante, portanto acho que posso dizer que foi se calhar esta, e depois sem dúvida o Valverde. Ou seja, no cômputo geral acho que foram semanas, não chegou a um mês, mas da nossa fase, falando aqui mais da parte se calhar que é isso que é, ou seja, como eu disse, recebeu-se o briefing, houve aqui este foi um daqueles casos que eu referi em que o nome que tínhamos chegado primeiro depois já estava ocupado e portanto voltou tudo para trás, já havia até um semi-logotipo e tudo e depois voltou tudo para trás, mas eu diria que entre nome, assinatura e logotipo, uma semana. Olá Inês, eu conheço a Inês. O maior desafio no trabalho criativo acho que é, sem dúvida, conseguir traduzir coisas diferentes daquelas que são o nosso estilo. Ou seja, todos nós temos coisas que gostamos de fazer. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sou de todo nada dada ao tech, e para mim é um desafio, mas também por isso gosto mais de ter que desenhar uma marca de IT, porque não é uma coisa que eu viesse a conhecer ou que me viesse a identificar, ou que se calhar alguma vez me debruçasse sobre esse assunto se não fosse designer. Por isso é que eu acho que nunca podemos desenhar sem saber o que é que estamos a desenhar. Isso é o maior disparate que eu às vezes ouço. E vou ouvindo menos, felizmente, mas é mesmo importante. Acho que o maior desafio é nós conseguirmos adaptar-nos e conseguirmos acrescentar com a nossa visão a assuntos que não têm nada a ver com aqueles que nós estamos habituados no nosso dia a dia.
Eu percebi, eu percebi. Acho que é uma boa pergunta, ou seja, de que como é que nós devemos combinar aquilo que é tendência e que, portanto, será mais socialmente aceito por estar na moda, com aquilo que depois nós sabemos que vai perder, que não tem longevidade nenhuma. Eu acho que tem que haver aqui uma combinação. É importante nós percebermos que temos que ter um bocadinho o trigger do momento e temos que conseguir ser relevantes naquele momento. Mas não podemos, Sérgio, e não sei porquê, mas acho que também concordarás, já sou eu a fazer futurologia, mas não podemos de todo ir de buscar uma tipografia pixel, quando o pixel está na moda, que sabemos que não vai ter longevidade nenhuma, que vai ser giro naquele tempo e que depois não vai ter, não vai conseguir crescer. Portanto, mais importante que tudo é nós conseguirmos perceber o que é que queremos traduzir visualmente e quais é que são as coisas que se mantêm através do tempo do ponto de vista da cultura visual e que nos permitem ser mais relevantes. Acho que se quisermos desenhar um póster, até agir que faça sentido no seu tempo, uma marca temos que ter uma visão um bocadinho mais alargada. Não só existe a possibilidade, como vai haver. Nós, quando fazemos uma marca, sabemos sempre que ela vai ser morta mais dia, menos dia. Mas, obviamente, que não queremos é que o rebranding seja daí a 3 anos, não é? A não ser que tenha acontecido alguma coisa na própria estratégia da marca que aquilo que nós desenhamos já não sirva. Atenção, nós somos a resposta a uma estratégia. Portanto, a partir do momento em que a marca, de repente, a EDP, por exemplo, quer orientar-se para energias renováveis, obviamente tem que começar a construir uma linguagem que vá ao encontro dessa perspectiva de marca. E isso obviamente é importante, mas pensarmos numa marca com pouca longevidade, que foi a pergunta do Sérgio, só para estarmos na moda no momento, isso não me faz sentido nenhum. Olha, acho uma ótima pergunta, e é uma coisa que é o pós-racional ou o pré-racional, como é que isso se faz? Na verdade, eu acho, o que eu queria aqui dizer, esta história já se construiu na nossa cabeça, não é? Eu quando desenhei o Ignite, aquilo já estava muito dentro da minha cabeça. O que é importante aqui é nós conseguirmos depois traduzir isso de forma a que seja apreensível. Eu, se te mostrasse os meus esboços de 1500, daqui desta marca, parece que não, mas é verdade, se calhar ias ver que já estava ali muita coisa que depois fez parte desta história, o Spark não é por acaso, mas aquilo que eu acho que é importante reter é não. E essa pergunta, por acaso, é importante. Não podemos deixar que isso não passe para o lado do receptor e que fique só na cabeça do designer. Porque eu, quando fiz esta marca, eu vi logo como é que ia ser o discurso, mas os outros já não viram. Portanto, eu acho que depende muito da pessoa. Há pessoas que também se sentem, e a criatividade não tem assim grandes receitas, que também se sentem muito à vontade em primeiro construir tudo direitinho e por fase e depois chegar a uma conclusão. Eu acho que é mais fácil para mim, criativamente, ser mais liberta quando estou a desenhar e depois sim, aquilo que já está na minha cabeça, construir para trás e fechar uma história. Não é por norma, é sempre. Eu, aliás, aqui antes de finalizar, eu ia fazer esse agradecimento, mas posso já fazê-lo. Neste caso, por exemplo, da Ignite, como na maior parte dos casos que eu trabalho atualmente, é um envolvimento brutal do departamento de contacto, como é óbvio, mas também do departamento estratégico que é responsável por toda essa pesquisa. E quanto menos as fronteiras às vezes forem muito estanques, melhor é. Por exemplo, aqui no caso da Ignite, obviamente o trabalho é da Pepper, não é meu, mas o nome e a assinatura são do nosso Head of Strategy and Innovation, que é o Tiago, e o logotipo e o script são meus. Portanto, às vezes podemos misturar um bocadinho aqui as coisas consoante as pessoas se sentem à vontade nessas funções, mas sempre, sobretudo para este tipo de casos de branding, é óbvio que é importantíssimo haver esse desk research, haver muita pesquisa, muitas vezes até construirmos personas para conseguirmos perceber que tipo de target é que nós estamos a trabalhar. Portanto, Ana, não é? Não só é necessário como é indispensável. Já, acho que toda a gente já separou. Olha, eu acho que é fazer uma pausa. Acho que isso é muito importante. Deixarmos um bocadinho, e lá está, isto não é muito fundamentado, é a minha experiência pessoal. Acho que é uma altura em que estamos quase numa hipérbole criativa e é muito bom e não devemos parar, mesmo que às vezes seja mais tarde, porque sabemos que aquilo está a funcionar. Mas depois é muito importante deixarmos o tempo, nem que seja, isto é quase como um overnight, nem que seja durante a noite e depois olhar com olhos frescos para aquilo que fizemos.
E quando ainda assim não sabemos qual é que é a direção, então acho que muito importante é voltar a ler o briefing, é falar com os colegas, é perceber com os outros departamentos do ponto de vista, por exemplo, da estratégia, porque nós estamos indecisos, o que é que responde melhor ali à estratégia, e eu acho que essa fase de diálogo na concepção do branding é mesmo importante, porque daí também conseguimos chegar a tirar um feedback ao nosso trabalho que nós próprios não conseguimos analisar. Portanto, aí acho que é muito importante também pedirmos opiniões, que não sejam opiniões do gosto, não gosto, mas que sejam opiniões de quem está também envolvido no briefing. No caso de ser freelancer é mais complicado, não sei se é o caso. Então, isso é mesmo uma pergunta assim muito pessoal. Muito pessoal, mas que eu vou responder, mas eu não faço muito como a maior parte, sabe, dos meus colegas. Eu não costumo muito procurar fazer a pesquisa, imagina, uma marca de IT em marcas de IT. Eu preciso de algum tempo para estar tranquila a ver coisas. E às vezes podem ser de áreas completamente diferentes. Pode ser uma coleção nova de primavera-verão, de um stylist que eu gosto. Podem ser, acho que no meu caso a inspiração vem muito de eu estar com o prisma da minha cabeça já focado naquilo, e tudo o que eu vejo já é um bocadinho segundo esse prisma, e isso ajuda muito. Isso é a primeira fase. A primeira fase é mesmo essa de estar completamente, e é uma frase de tempo que eu preciso para mim. Quem vê o que eu estou a fazer acha que eu estou a ver a roupa, mas na verdade é mesmo importante ter esta fase para mim, de estar muito tranquila, a deixar que as coisas se misturem na minha cabeça. E depois faço sempre um grande esforço para para ver se há coisas iguais. Isto não é infalível de todo. Acho que já me aconteceu num concurso, por exemplo, acho que era para o Ribatejo, eu e um designer termos exatamente, nós estávamos ele era ribatejano, eu estava em Lisboa, temos exatamente a mesma ideia para a marca. Portanto é difícil, mas também convém muito fazer essa fase de pesquisa em que tentamos perceber, para já, se a marca vive dentro daquele contexto. Isso também é importante que viva, a não ser que tenha que ser disruptiva, e depois que não haja nada que seja muito semelhante. Mas vou muito ao Pinterest, pronto, só para ser aqui mais objetiva. Olha, Constança, não podemos, mas antes disso é não aplicar a tipografia no logotipo. Ou seja, é não escrever o logotipo. Eu também começo sempre por ir buscar uma fonte. Não sou designer de tipografia, e só isso é uma profissão inteira. Há pessoas que fazem isso a vida toda só. Mas é sempre tentar que a tipografia, para já não consiga, como aquele exemplo da Claranet que eu dei, que eu consigo escrever aquela marca, é que a tipografia seja original. Portanto, dar-lhe um twist, tentar pôr ali alguma coisa que eu consiga, lá está, a contar a história, que ela seja diferente, que seja única, que tenha um impacto único. Em relação à longevidade, eu que acho que tu queres dizer muito em termos de moda. Opa, eu acho que isso é ver um bocadinho. Por exemplo, há fontes intemporais como aquela helvética. Eu fico sempre com o meu vestido preto, nunca me comprometo, mas também não vamos apostar tudo nisso e nunca mais inovar. Eu acho que não há uma resposta para isso, mas mais vale arriscar, e quem sabe até crias uma moda do que estar também a jogar muito pelo seguro. Agora, quando são fontes que têm pouca legibilidade, que nós vemos que são complicadas de apreender, e não é essa a mensagem que queremos com a marca, é só porque está na moda, aí acho que percebemos rapidamente que se calhar não temos muito território depois por onde crescer. Um agradecimento, Margarida, ao motion designer que trabalhou comigo nesta, que eu esqueci também de referir aqui no Ignite, e que também me ajudou aqui com alguns vídeos para a apresentação, ao Miguel. Não sei se ele está aí, se não tiver, quero daqui um agradecimento público.